Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo, recebendo diretamente dos Paranás, especificamente de Curitiba, o professor Rui Santana, autor de diversos livros, com altos conhecimentos em palestras, enfim. E hoje ele vai palestrar para a gente sobre empresas com mais de 50 anos. Professor, obrigado. Obrigado a você, Edmo. Um grande prazer estar no seu programa para discutir assuntos bem interessantes, né, de empresas que duram muito tempo, né? Quando a maioria das empresas, a gente sabe, não duram, né? E tem algumas que estão aí há 50, a 100, a 150 anos. Será que existem traços comuns nessas organizações feitas para durar? Então, aí é que o senhor coloca de uma coisa que já traz uma curiosidade fantástica, né? Iniciar uma empresa, a pessoa pensa em ou o grupo pensa em duração acima de 50 anos, ou a pessoa funda uma empresa e vamos ver no que dá? Tem as duas coisas, né, Edmo? Mas uma referência bibliográfica bem importante é um livro antigo já, sabe? Um livro da década de 90, de dois professores da Universidade de Stanford, lá na Califórnia, um livro chamado Empresas Feitas para Durar, onde eles, então, vão atrás desses traços comuns e selecionam 18 empresas que eles chamam de empresas visionárias. E para entrar nesse grupo seleto, Edmo, a primeira condição é estar no mercado há mais de 50 anos. Esse era o primeiro quesito. O outro quesito, empresas que são claramente líderes no mercado em que atuam, né? E esse livro, Edmo, é baseado em mitos que são ideias erradas que a gente tem a respeito dessas organizações visionárias. Mas aí é aquela pergunta, né? Quando nós estamos falando em organizações, né? Muitas vezes a gente fala em grupos de diversas empresas, e extensão de mercado para um grupo, ou necessidade de um CNPJ para determinados cumprimentos, impostos, isso é comum. Mas a padaria ali do seu Joaquim, a bicicletaria do Pedrão, é um meio de vida, é um meio de sobrevida, é uma coisa para... Pode-se pensar em segunda, terceira geração também na padaria do seu Joaquim e na bicicletaria do Pedrão? Nossa, que reflexão legal, bacana mesmo. Essa tua reflexão é filosófica, porque o ponto central da nossa conversa hoje, Edmo, é a questão do propósito, né? Então, o que essas empresas todas têm em comum é um propósito forte, que vai muito além de simplesmente escrever lá uma missão e uma visão. Então, as empresas quase que eternas, né? E, de fato, tem o Citibank, por exemplo, tem mais de 200 anos, e a padaria do seu João e a bicicletaria do seu José, eu tenho certeza que é um propósito que eles têm. Ou seja, ele não vende pão, ele percebe o poder de você atender as pessoas, o cliente que no final do dia passa ali para pegar o seu pãozinho e levar para a casa dele. Ele tem esse amor até pelo negócio dele que passa de pai para filho, né? Então, esse é o segredo, sabe, Edmo? Não é o que você faz, e nem como você faz, mas principalmente por que você faz. Isso está incluído no propósito da organização, né? O propósito, o que e o porquê, né? Naturalmente, eu vejo no manual de franquias, a primeira norma lá no manual de franquias diz assim: olha, se você está querendo constituir uma empresa através de uma franquia, por favor, observe alguma coisa que você tenha afinidade. Ou seja, se eu não conheço nada de carne, não vai arrumar uma franquia de açougue,
porque não vai dar certo. Isso está lá no manual da franquia, né? O sujeito que lá da bicicletaria, ele abre muitas vezes por sobrevivência. Ele não fez curso para isso, ele não fez faculdade para isso. Ele foi lá e arrumou para arrumar pneu furado de bicicleta, selim, enfim, qualquer coisa nesse sentido, né? Aí ele pega amor pelo negócio, porque se está dando certo, ele pega amor. Ele vai começar a organizar a bicicletaria dele, parafuso para cá, pecinha para lá, chave para cá, bomba não sei do que para cá. Quer dizer, existe um pouco de amor nessa história. Ah, sim, mas é fundamental, né? Essa relação do proprietário, do executivo com o seu negócio, né? Tem um vídeo muito legal, Edmo, que é o 4º vídeo mais assistido no TED, de um cara chamado Simon Sinek. É o 4º vídeo mais visto no TED. E ele fala no The Golden Circle, onde ele fala justamente no o que você faz, como você faz e por que você faz. Eu recomendo que assistam esse vídeo, porque ele diz assim, a gente tem que começar pelo porquê, né? E mesmo o seu João da padaria, ele vai perceber se essa padaria vai durar, e a gente tem exemplos nas nossas cidades, né? Ele vai perceber que não é só pão que ele faz, né? Ele melhora a vida das pessoas através do pãozinho, através do bolo. E a padaria é um bom exemplo que você dá, porque é um ambiente legal, porque é no final do dia que todo mundo está chegando, todo mundo já trabalhou, e a dona de casa pega o seu pãozinho, o seu quibezinho, e vai feliz para casa. Então, ele percebe isso, eu acho, né, Edmo? O proprietário percebe o poder que ele tem de melhorar a vida das pessoas. E temos padarias, tenho certeza que na tua cidade também tem. Deve ter padarias aí de 50 anos, né? Certamente. É o amor pelo negócio e o conhecimento, né? Tem que ter o conhecimento específico da área que atua também, claro. Sem dúvida. Agora, professor, e os mitos, hein? Como é que são esses mitos em relação a essas empresas longevas? Essa é boa. Então, esse livro, ele detalha 10, 12 mitos, ou seja, ideias pré-concebidas erradas a respeito dessas empresas visionárias. O primeiro mito já é muito curioso. Ele diz assim, para começar uma nova empresa, é preciso ter uma grande ideia. Isso é um mito. E dessas 18 empresas que são estudadas no livro, somente 3 continuam hoje na mesma área onde começaram, que é a Ford, a Johnson & Johnson e a GE. Todas as outras empresas hoje atuam em setores completamente diferentes do que atuavam quando começaram. Curioso isso daí, né? Um outro mito que é muito interessante é o seguinte: as empresas visionárias se tornam assim, poderosas através da declaração de missão e visão. Então, a missão e a visão, Edmo, é 1%. Agora, a prática, não é? O alinhamento com a missão e a visão é que faz a diferença. Não basta declarar. Eu entro numa sala de aula, Edmo, eu digo assim, quem que sabe a missão da sua empresa? Poucos alunos levantam a mão e falam sobre a missão da empresa. Ou seja, às vezes são palavras bonitas, mas não são praticadas no dia a dia. Então, 99% é o alinhamento, tá? com o propósito da organização. Tá? Então, tem outros mitos interessantes. Por exemplo, grandes empresas não se arriscam. Sim, elas se arriscam. E aí tem um outro ponto interessante, que eu gosto sempre de explorar, que é o poder do fracasso, né? Quer dizer, tem uma frase bacana do Churchill, que diz assim, o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Então, entender o fracasso como uma forma de aprender cada vez mais, né? Eu fiz uma palestra, Edmo, no TED, o tema era o poder da realização. Eu fiz um contraponto, eu disse, pessoal, eu não vou falar do poder da realização, eu vou falar no poder do fracasso, porque o fracasso é a antessala da realização. Na engenharia, na medicina, na ciência, de uma forma geral, o método científico exige a experimentação. Então, sim, as empresas se arriscam, e até uma coisa curiosa que eu aprendi no Japão, Edmo, que é o manual de erros do passado. Eu assisti uma palestra no Japão e o nosso apresentador disse assim, aqui na nossa empresa nós temos esse livrinho, ele mostrou, Manual de Erros do Passado. E a primeira coisa que a pessoa recebe quando entra na empresa é o livrinho.
e o seu superior diz assim, essa semana você vai ler o livrinho, porque aqui na nossa empresa a gente aceita o erro, porque o erro é uma maneira de melhorar. Então, pode errar, mas faça erros novos. Esses aqui nós já fizemos, né? Que estão no manual de erros do passado. Então, sim, elas se arriscam. De novo, é um livro antigo, mas muito legal, uma leitura fácil e que explora em detalhes, né? O DNA, o código genético dessas organizações. Na verdade, isso aí é aprender com a dor, né? O fracasso. Sim, senhor. O Churchill fala de que de dor em dor nós vamos crescendo e aprendendo, né? O fracasso e o fracasso, né? Professor, eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Mousse Cake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo essa figura gentilíssima e simpática, professor Rui Santana, de Curitiba, falando gente de diversos assuntos. Hoje estamos falando de empresas com mais de 50 anos. E, professor, no bloco anterior o senhor falou sobre missão, valores, etc. e tal, que são parâmetros que você vê muitas empresas querendo definir, coloca lá no painel, na recepção da empresa, no seu folder, no seu site, na sua apresentação. A pergunta é, as empresas sabem, de fato, essa utilidade? Por que constituir missão, valores? Por que colocar no seu site? Por que colocar na recepção da sua empresa? As empresas estão ligadas, de fato, no significado disso? A minha experiência de consultor e de professor indica que poucas empresas, de fato, entendem o poder disso e praticam, né? E praticam. De novo, é muito fácil você colocar palavras bonitas e dizer assim, por exemplo, um dos nossos valores, todos são iguais aqui na empresa. E daí tem o restaurante da diretoria, né? E tem o restaurante dos outros. Então, ou seja, eu digo para os meus alunos assim, escolha poucos valores. Não escolha 10 valores, escolha 3. Agora, fixe nesses 3, porque senão me engana que eu gosto. Você declara uma série de coisas que você não pratica. Portanto, todas essas coisas perdem o seu valor, né? O valor tem que ser praticado, senão não coloque, né? Então, esse é um dos segredos, né, dessas 18 empresas visionárias do livro Feitas para Durar, do Collins e do Porras. Tem que seguir, sim, senão não vale.
Professor, nós estávamos falando sobre Citibank, 200 anos, e tantas outras empresas, Johnson, aí com tantos anos de mercado, e aí aquela pergunta fácil de responder, por isso que eu vou fazer para o senhor, porque é fácil. O que é mais fácil sobreviver mais de 50 anos, a bicicletaria do Pedrão ou a Johnson & Johnson? Então, que pergunta boa. Eu acho que não são excludentes. Os dois vai depender do propósito estabelecido e do rigor com esse propósito. E quando a gente fala em propósito, eu gosto de citar, os alunos perguntam, Rui, você que estuda isso e pesquisa e tal, qual é a declaração de propósito mais legal que você já leu? E eu digo, olha, não é uma empresa, tá? É uma organização, que é a organização, a Madre Teresa de Calcutá, a ordem religiosa da Madre Teresa. E qual é o propósito deles? Levar ternura e esperança ao próximo. Pá! Ponto final. Entendeu? Então, isso também tem que... É uma coisa que a gente percebe que tem que ser coisas curtas, sabe, Edma? Não pode ser grandes declarações de missão. De novo, eu pergunto para os meus alunos. Levanta a mão quem pode me dizer a missão da sua empresa. Alguns pegam um cartão de visita, viram e no verso está escrito a missão da empresa. Né? Então, esse que eu acho que é o grande papel do gestor. Né? Ele tem que passar essa crença, e a pessoa, quando entra na empresa, ele tem que perceber, dizer, olha, aqui em casa a gente trabalha dessa forma. Né? A gente não faz computadores, como poderia dizer a Apple, a gente não faz isso. Né? A Apple faz coisas que são completamente diferentes do que sempre foi feito, né? Ou seja, nós trazemos facilitações para a sua vida, alguma sim, coisa nesse sentido. Exatamente, né? Então, o what é o que você faz, quais produtos e serviços é o resultado, o how é como você faz, e o why, o porquê, é a sua motivação, as suas crenças e seu propósito. Então, eu acho assim, sabe, Edmond, se a gente puder hoje deixar essa mensagem, e não é nada de novo, a gente sabe disso, né? Mas essa prática, esse rigor com o propósito, né? E daí a gente vai sobrevivendo e vai vencendo os fracassos, vai treinando cada vez mais e vai criar o nosso manual de erros do passado, onde cada vez, através dos erros, a gente vai melhorando. Esse é o método científico, né? Bom, nós estamos falando sobre os herdeiros, né? Aí fica completamente diferente. Na bicicletaria do Pedrão, o Pedrão colocar o filho dele, o Pedrinho, na carreira, aprender e tocar o negócio, talvez no futuro, e dar sequência ao negócio, é uma lógica bastante assimilável. Numa corporação, é difícil você colocar herdeiro, inclusive numa SA, especialmente quando você fala em governança corporativa, né? Esse é um assunto, sabe, Edmo, que eu conheço pouco, sabe? Organizações familiares, e tem muitas pessoas especializadas nessa área, né? E, de fato, é muito complicado isso daí, sabe? É muito complicado. E aí, veja só, tem visões diferentes. O Collins e o Porras, no Feitas para Durar, não é? Eles insistem que, curiosamente, dessas 18 organizações, Edmo, a grande maioria sempre foi prata da casa. Ou seja, o cara que assume a posição do CEO, ele é um cara que nasceu dentro da empresa. São raros os eventos em que trouxeram um executivo de fora para assumir a organização. Já o Domênico De Masi, que é um outro sociólogo que a gente segue já há muitos anos também, e ele fala em grupos criativos. E o De Masi insiste no contrário. Ele insiste no poder de um cara forte da casa e que é muito difícil de substituir. E, às vezes, ele morre e a empresa acaba, porque ele não teve a capacidade de transmitir, e se não for um filho, se não for um parente, de preparar alguém que desse continuidade a esse propósito da organização. Né? Assim muitas vezes, eu acho até que, por mais que você queira preparar um filho, né? Se ele não, ou um herdeiro, qualquer outra pessoa, se não Sim. tiver aptidão, se não tiver o dote, se não tiver o dom, etc. e tal, não é uma coisa que vai pegar, né? Veja bem, são 3 componentes principais assim das organizações, os básicos. Um é liderança,
tá? Tem que ter um líder, tem que ter o cara que mostra o caminho que a gente vai seguir, tem que dizer por que a gente faz as coisas, tá? Tem que ter conhecimento específico da área. E a bicicletaria, o cara tem que entender, né, de consertar a bicicleta. E a padaria tem que entender fazer o pão. E tem um terceiro componente, então, liderança, conhecimento específico, que é o tecnologia de gestão, né, Edmund? E é que entra, então, todo o conhecimento, todo o estudo, tecnologia de gestão, método de trabalho, método de gestão. E eu assim, sem nenhuma base para dizer o que eu vou dizer para o senhor, mas pelo menos por sensação, e não acho que estou errado, é por isso que eu percebo que a grande maioria das empresas não consegue sucessão na família, e sim através de contratar profissionais, CEOs, preparados, né, para gerir, para gerenciar dentro dessas qualidades aí que o senhor está elencando. E nem sempre dá certo, né? De novo, citando o livro, nessas 18 empresas, as poucas vezes que trouxeram alguém de fora, não deu certo. Algumas deram certo, outras não deu certo, né? Uma que deu certo é a Disney, né? Ou seja, o Walt Disney já se foi há muitos anos, mas está aí a Disney, forte, e trouxe gente de fora, né? Então, mas em geral, não. Em geral, são pessoas que crescem dentro da organização, né? Tem uma analogia, sabe, Edmund, que é bem legal, que é o grupo de Marte. Então, você faz a seguinte provocação. Você vai abrir uma filial da sua empresa em Marte, tá? E não pode levar disquete do meu tempo, não pode levar pendrive, nada, nenhum coisa digital. Só pode levar 5 pessoas. E essas 5 pessoas vão chegar lá em Marte, vão num foguete do Elon Musk, vão chegar lá em Marte e elas vão pegar e vão reproduzir a empresa que tem aqui no planeta Terra. Quem são essas 5 pessoas dentro da organização que, se forem para Marte, vão ser capazes de reproduzir exatamente a nossa organização? Interessante essa metáfora, né? O grupo de Marte. Então, olha para a tua empresa e faça essa analogia. Eu quero abrir uma filial lá e não posso levar nada escrito, né? Tem que ser a cabeça desses caras que vão para lá. Quem são esses caras na tua organização? Tá? Tem uma área no recursos humanos que é a parte de carreira, né? Uma grande empresa, ela estabelece os cargos, estabelece os salários, estabelece os degraus, né? O organograma da empresa, e é essa empresa que está preparando um futuro líder, né? Porque a pessoa que vem ocupando, ela vai tendo o conhecimento, o histórico, o amor da empresa, etc. Vai galgando, e talvez fique pronto para chegar em algum lugar. É verdade. Mas eu tenho alguns exemplos, Edmund, dessas empresas visionárias, até mais por curiosidade, né? E talvez nem seja hoje ainda o propósito dessas empresas, mas eu tenho algumas aqui que eu selecionei e queria compartilhar com vocês, né? A 3M, por exemplo, resolver problemas pendentes de forma inovadora. A Merck, nosso negócio é preservar e solucionar problemas de saúde. A GE, melhorar a qualidade de vida através da tecnologia e da inovação. Então, são pequenas declarações, né? Não são coisas muito longas e que facilmente todos conseguem repetir, conseguem gravar, e todas elas respondem, dá para perceber, Edmund, o porquê, né? Quer dizer, nós não fazemos band-aid, não é por isso que a gente existe, né? A gente existe para fazer uma coisa muito maior. E a gente faz isso através, por exemplo, de um produto chamado band-aid, ou algodão, né? Ou um comprimido qualquer. Por exemplo, Edmund, o que você está fazendo? Você está trabalhando com conhecimento, que é uma das coisas mais valiosas e importantes. Você não tem um site de vídeos muito interessantes, claro que você tem. Mas isso é a tua forma de transmitir conhecimento, Edmund, que é muito mais nobre do que simplesmente, não, eu tenho um blog, uma coisa assim. Isso que eu estou falando para você, eu falo para mim também, né? Então, esse porquê, desculpa insistir, né? É o segredo para a gente superar as dificuldades, como nos ensinou Churchill, né? E de fracasso em fracasso, e vamos continuando sempre com um propósito firme na nossa vida.
Legal. Professor, nós chegamos ao final do programa. Eu gostaria de falar tantas outras coisas, mas vou voltar para a gente tratar de outros assuntos também. Eu vou incomodar o senhor de novo. Olha, muito obrigado. Muito obrigado e eu desejo a todos uma ótima semana e semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.